Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar tudo que você precisa saber sobre a cinza. Será que a gente usa? Será que a gente não usa? Quanto a gente usa? Qual a periodicidade de uso? Fique aqui para você entender tudo isso. E também quero te convidar a ficar até o final do vídeo para conhecer o canal Sítio Refúgio Família Sena, da Ana, que mandou esse vídeo lá de Pernambuco, na cidade de Petrolina. Muito legal o canal dela, espero que você possa olhar e depois se inscrever no canal dela. Bom, o uso das cinzas é feito há muito tempo. Eu me lembro que a minha avó e meu avô usavam, meu pai usa, muita gente usa as cinzas de lareira. E muito cuidado, não pode ser a madeira tratada, não pode ser, por exemplo, um poste que caiu e que você vai queimar ali, não pode. Não pode ser madeira que você usou no churrasco, a lenha que você usou no churrasco. Para que a gente coloque nas plantas, tem que ser o máximo purificado possível. Se a gente usa alguma madeira que foi tratada, tem produto químico. Não pode ter sido tratado também para cupim, vamos supor, um móvel velho lá que eu... Não pode. Então isso a gente tem que ter bem na nossa cabeça. Mais uma coisa, as madeiras pintadas também não podem ser usadas porque a tinta tem algumas substâncias tóxicas para as nossas plantas, né, quando elas estão assim misturadas no substrato. Então, quando a gente vai usar essa cinza, a gente vai somente usar se a gente tiver, por exemplo, feito um fogo com restos de plantas que não estão com fungos e nem com problema, que foi folhas secas, alguma coisa assim, ou quando a gente vai usar restos de madeira, ou agora no frio, quando a gente acendeu a lareira, pode ser usado, mas não pode ter nenhum resquício de óleo, de sal e de produto químico. Então isso é o primeiro passo para a gente continuar a nossa conversa aqui. A cinza de madeira, olha só, a cinza de madeira é usada para alcalinizar a terra. Então terras muito ácidas, terras muito ricas em matéria orgânica geralmente são ácidas. E essa acidez acaba prejudicando, quando ele está em excesso, acaba prejudicando a sua planta. Então é importante usar cinzas para alcalinizar, ou seja, para tornar menos ácida a terra de vocês, tá? Então, para que ela é usada? Para folhagens, para vegetais folhosos, para o brinco de princesa, adora cinza de madeira, para oliveiras, que são frutíferas também. Geralmente, as frutíferas gostam de solo mais ácido, mas tem algumas que preferem solo mais alcalino. Então, a oliveira e o caque são plantas que gostam de solo alcalino, então você pode usar nelas. Em cravos, em hortênsias, então muito cuidado, assim. Tem plantas que adoram muita acidez, então já vou te dizer aqui onde tu não deve usar cinza, que são na maioria das floríferas, nas batatas, no mirtilo, na azaleia, na pimenta, nos pimentões, em todas as pimentas e nos pimentões, porque gostam de solo ácido, os tomates e as amoras, e na maior parte as frutíferas, como cítricos. Então fique concentrado em usar em folhagens, em folhosos e nos outros que eu falei antes. Então a gente não pode usar em tudo que é planta, não, a gente tem que ter esse cuidado. O importante desse adubo, é considerado um adubo, é que ele é rico em cálcio, em potássio, em magnésio, e o legal é que ele traz uma resposta rápida, muito mais rápida que muitas vezes o adubo que a gente coloca. Como ele já está degradado, ele já não contém mais água e já está praticamente com a planta, e os organismos do solo podem absorver, então é muito rápida a absorção. Então a gente não pode exagerar também. Outro uso é usar para controle de pragas no jardim, principalmente lesmas e animais rastejantes, porque se a gente, vamos supor, essa comigo ninguém pode aqui, essa Dieffenbachia. Ela tá cheia de lesma. Eu posso fazer ao redor dela, eu posso fazer um caminho de cinzas que as lesmas não vão atacar, porque elas não gostam de passar por cima disso. E lembra que as lesmas são moluscos, elas liberam líquido para poder, elas não caminham, elas não têm perninhas, né? Elas vão se arrastando. Então elas liberam uma gosma para poder se arrastar. Então se tem isso aqui, a gosma não vai se prender e ela vai acabar saindo do local. Então é uma ótima ideia para que as lesmas não cheguem até a sua planta. Então a gente vai usar
isso aqui muito pouco. A gente não pode usar, por exemplo, aqui, isso tudo aqui. A gente não pode colocar no substrato, por exemplo, porque o substrato a gente pode usar para outras plantas que não gostam de terra alcalina, então a gente vai acabar prejudicando. Então, atenção, a gente tem que cuidar da aplicação. Não podemos aplicar em mudas e plantas muito jovens, plantas que a gente recém fez a germinação, não podemos colocar cinzas. Não podemos misturar com adubo NPK. Se a gente misturar, a gente pode acabar produzindo substâncias tóxicas para as nossas plantas. E a gente tem que aplicar de uma forma muito tranquila. Eu peguei uma colher aqui, uma colher de sopa. Eu não vou encher assim, né? Eu vou fazer mais ou menos assim, meio rasinho, de cinzas, e vou colocar num vaso deste tamanho aqui. Como que eu faço? Eu faço com o dedo mesmo, eu dou faço um pouquinho, abro um pouquinho a terra, coloco ao redor, ó, e misturo. Posso misturar com o dedo mesmo. Misturo. O que vai acontecer? Essa cinza vai ser usada, os nutrientes que estão nela vão ser usados nas plantas. E aí eu vou observando. Se eu vejo que essa planta, que é uma folhagem, né, que geralmente adora esse tipo de adubo. Se eu vejo que ela está crescendo, que ela está produzindo novas mudas ao redor, que ela está se desenvolvendo bem, beleza. Eu vou aplicar mais ou menos uma vez a cada mês, se eu vejo que ela está respondendo bem. Se eu vejo que não deu muita diferença, eu não vou reaplicar. Porque muitas vezes a planta não consegue absorver os nutrientes que estão ali disponíveis, então a gente não vai aplicar. Não tem problema de ficar assim. E se eu vejo que eu apliquei muito, que a planta começou a piorar depois disso, eu vou aguar com abundância e posso até trocar o substrato. Então, no caso da cinza, menos é mais. A gente não vai usar exageradamente. Se eu tenho muitas plantas na minha casa e eu não quero fazer pouquinho assim, eu posso. Se eu tenho várias folhagens, vamos supor, eu tenho 20 folhagens, eu não quero aplicar pouquinho e eu quero trocar todas elas de vaso, posso fazer isso. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um copo de cinza, porque a cinza é bem leve, então eu não vou te falar em termos de gramas, eu vou falar em termos de volume, que fica mais fácil para você. Talvez você não tenha uma balança em casa para pesar, então vai encher um copo americano de aqueles, né, normais de tomar água, de cinza, né, e vai misturar com 5, na verdade o tamanho do copo não interessa, porque é proporção, então tu vai usar um copo de cinza para 5 copos de terra adubada, então vai ficar uma proporção boa, e aí a partir disso tu vai plantar vai misturar, né, aquela cinza com a terra e vai poder fazer o seu plantio. Então você pode também, se você tem alface, por exemplo, ou tem outros vegetais, couve, que você queira deixar mais bonito, pode aplicar sempre com muito pouquinho. Não pode ser assim exagerado. E outra coisa importante, o meu maridão maravilhoso que tá fazendo esse vídeo, por sinal, tá, né, sendo nosso filmador aí, ele pegou da nossa lareira, porque aqui no Rio Grande do Sul deu uns frios muito grandes, a gente ligou a lareira, né, acendeu a lareira, ele pegou, tinha um monte de pedacinhos e então ele peneirou e ficou um pozinho. A gente tem que cuidar isso também, porque vai colocar um pedação de cinza e a planta não consegue digerir, fica aquele pedação lá incomodando. Então façam isso que você não vai se arrepender. E mais uma coisa importante, eu não quero usar tudo, né, não posso usar muito grande, então deixa num potinho, guarda num vidro, né, daqui a pouco tu pode usar o ano todo só a cinza que tu usou no inverno para acender tua lareira. Então fica bem tranquilo, não usa em excesso, porque pode causar um problema nas suas plantas. Mas na medida que você for utilizando, você vai entender que a planta vai recebendo esse adubo e vai ficando cada vez mais linda. E agora eu quero te mostrar o vídeo da Ana, da cidade de Petrolina, em Pernambuco. Olá pessoal, meu nome é Ana, sou de Petrolina, Pernambuco, tenho um canal no YouTube que se chama Sítio Refúgio Família Sena. Aqui eu mostro tudo sobre o meu sítio, sobre as minhas galinhas, sobre minhas plantinhas que eu amo tanto e gostaria muito que você fosse lá me visitar. Um beijo, Deus abençoe a todos vocês e tchau!
Gostaram de conhecer o canal Sítio Refúgio Família Sena? Veio lá de Petrolina, no Pernambuco. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, vai lá no nosso Instagram, sempre tem novidades e sempre tem muitas informações sobre plantas, inclusive sobre como tratar os problemas das plantas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.